boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todas as nossas vidas, não apenas hoje, mas para todos sempre. Eu convido os irmãos a ficarem de pé neste momento. Eu já convido você a que, se você ainda não colocou o seu telefone no silencioso, que você faça isso nesse momento, para que nem Zap, nem Facebook, nem Instagram, nada lhe atrapalhe nesse momento. Que sejamos só Deus e nós. E se você já fez isso, amém, glória a Deus. Convido você a fechar seus olhos nesse momento. Se você puder curvar a sua cabeça, para que nós possamos começar este nosso culto, orando a Deus, agradecendo a Deus pelo dia abençoado que nós tivemos hoje, mas também pedindo a Deus que continue sendo misericordioso para conosco, que continue sendo generoso como Ele tem sido, que Ele continue derramando da sua graça sobre a nossa vida. Pai querido e santo, estamos em Tua casa, Deus, mais uma vez, Senhor Deus, no dia em que o Senhor separou para si próprio, para que nós possamos louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor, para que nós possamos nos derramar aos Teus pés, para que nós possamos, Senhor Deus, reconhecer que somos totalmente dependentes de Ti, Pai querido, para reconhecer, Senhor, diante de Ti as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos erros. Senhor Deus, estamos aqui também para pedir perdão, Pai querido, pelos nossos pecados, Pai. Senhor Deus, perdoa os nossos erros, aqueles que nós cometemos de forma involuntária, mas aqueles que nós cometemos também, Senhor Deus, com plena consciência. Tem misericórdia, Deus, porque somos ainda muito falhos, somos ainda, Senhor Deus, totalmente carentes da Tua graça, porque se não for pelo Teu perdão, Deus, nós estamos perdidos. Se não for pelo Teu sustento, Senhor, nós não comeríamos nada, nós não vestiríamos nada, Senhor. Senhor Deus, se não fosse pelo Teu sustento, pela Tua misericórdia, nós não teríamos sequer um teto sobre nossa cabeça, Pai. Mas o Senhor tem sido tão bom, que nós tivemos hoje, pelo menos, 3 refeições hoje, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque eu tenho certeza que todo mundo hoje, pelo menos, tomou café, todo mundo almoçou, e eu acredito que todo mundo aqui lanchou antes de vir para a igreja, para que na hora do louvor, Pai Santo, não falte forças para louvar, para que na hora do louvor, Senhor Deus, a barriga não venha roncar, para que a gente se desconcentre, Pai. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem sido muito bom. Te agradeço por cada família dessa igreja, Pai, por todos os que estão presentes aqui e pelos irmãos que não puderam vir por quaisquer motivos, Pai. É o caso da nossa irmã Rejane, Senhor Deus, que eu tenho certeza que, se pudesse, estaria conosco aqui hoje, assim como ela esteve domingo passado, assim como tantos outros, Pai querido, que estão agora deitados em camas de hospital e queriam, Pai amado, estar presentes em Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. E é por isso, Pai, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite, que nós iremos entregar o nosso melhor louvor, que nós iremos entregar um sacrifício de louvor a Ti, Pai querido, e que o Senhor receba do Seu alto e sublime trono como um aroma suave e agradável, Pai. E seguindo, meus irmãos, o conselho, ou melhor, a ordem do apóstolo Paulo, quando ele escreveu na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, lá no verso 4, ele disse: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu lhes digo, alegrem-se. Isso não é um pedido, isso não é uma sugestão, isso não é uma orientação, mas isso é uma ordem. E ordens foram feitas para serem o que, meus irmãos? Cumpridas.
Por isso, a ordem dada é alegrem-se. E com toda alegria eu convido você, vamos louvar ao Senhor neste momento. Impressionante é esse amor, meus irmãos, que fez com que o Senhor Jesus se levantasse do seu alto e sublime trono. O Rei da Glória se esvaziou da sua própria glória, se fez semelhante a homens, como eu e você, e sofreu tudo o que nós sofremos. Ele padeceu em todas as áreas que nós também padecemos, mas ele venceu. E porque ele venceu, ele disse: vocês também. O Senhor Jesus disse: eu venci o mundo, tende bom ânimo. É por isso, meus queridos irmãos, que não cabe a nós a tristeza, não cabe a nós a murmuração. Sigamos o conselho de Paulo: alegrem-se sempre no Senhor.
ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como Maria, Espírito, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como Maria, Espírito, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. Aleluia. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão sempre atentos aos clamores, aos louvores do seu povo. Por isso, meus irmãos, nós temos a certeza, porque é a palavra de Deus que diz que sim, Deus está aqui. O Espírito do Senhor habita em meio ao seu povo. Antes era o tabernáculo, aí veio o templo, mas agora o Espírito Santo habita em cada um de nós. E é por isso que nós temos a certeza, porque a palavra de Deus diz que aonde dois ou mais estiverem falando em nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Deus está aqui, meus irmãos, e Ele está recebendo o nosso louvor com toda alegria. Eis a nossa estrela da manhã, o Deus Santo que nos ouça amar. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta no aquele que amar.
reis, ao Senhor dos senhores, aquele que é a estrela que brilha pela manhã, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, aquele a quem as estrelas lhe obedecem e ele conhece cada uma pelo nome, aquele que disse que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que disse que é antes de todas as coisas, ele que criou tudo pelo poder da sua palavra, e sem ele nada do que existe seria feito. O nome dele, meus irmãos, é Jesus Cristo, e a ele a quem nós curvamos os nossos joelhos, é a ele a quem nós elevamos as nossas mãos, é a ele a quem nós olhamos para o alto e sabemos que é dele que vem o nosso socorro. Por isso que nós louvamos a Deus. Depois de um belíssimo momento de louvor como esse, louvado seja Deus, que Deus está levantando pessoas para o nosso louvor. Aleluia. Está aqui nosso irmão Vitor, um talento escondido dentro da igreja, e a gente nem sabia. Ele estava escondidinho ali, eu tive que mirar ali nele, ele disse: ei, vem para cá, meu querido, vem para cá. Ele... Oi? Louvado seja Deus pela sua vida, Vitor. E esse lugar vai ser seu aqui, em nome de Jesus. E você vai ver que daqui a pouco você vai estar batucando mais aqui no carrão. Vai concorrência com o Alisson.
vou dizer isso para ele, porque agora tem um companheiro de carro aqui. Que bom também, meus irmãos, que a nossa irmã Lena, que a nossa irmã Cícera colocaram as duas mãos no arado e se firmaram no louvor. E que bom, a gente tinha uma, e dizem por aí que quem tem um não tem nenhum. Louvado seja Deus, agora nós temos 3. Graças a Deus. E que venha mais em nome de Jesus. Assim como o Vitor está chegando, eu estou esperando que Deus capacite e amoleça os dedos de um irmão para tocar o teclado e de uma jovem daqui na igreja. Eu tenho pedido muito a Deus que Deus coloque assim aquela energia na mão dela e encha o coração dela de alegria para ela servir ao Senhor. Esse é meu pedido, meus irmãos. Mas com essa mesma alegria, meus queridos irmãos, estamos começando mais um mês e novas, como é que eu diria assim, novos desafios financeiros nós teremos pela frente. Então, nós sabemos e toda a igreja sabe que nós não recebemos ofertas de governos. Nós não recebemos. Nós também não recebemos, meus irmãos, ofertas de empresas. Não somos patrocinados por empresas, nem privadas, nem estatais. Mas quem tem nos sustentado é o pastor dessa igreja, o Senhor Jesus. E Ele tem proporcionado aos irmãos meios de fazerem com que a obra dele não pare. E eu agradeço a Deus por isso, porque essa igreja tem se mantido firme e fiel. Às vezes, diante da condição, mas eu sei que os irmãos têm comprometimento com essa obra. Não obstante disso, estamos abertos. Esta igreja está funcionando vai completar 7 anos, não é, Patrícia? Vamos completar 7 anos, neste ano de 2021, para a honra e glória de Jesus, ininterruptamente. Isso é fruto do amor de Deus, da misericórdia de Deus, mas do comprometimento dos irmãos. Então, se você trouxe, meu querido irmão, minha querida irmã, o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor, irmão Marinho, por gentileza.
toda essa primícia que tem sido trazida à tua casa, Pai, é fruto do comprometimento do teu povo para contigo, Pai. E é por isso que a tua obra não tem paralisado, Pai. Com pandemia, sem pandemia, muitas vezes com as portas da igreja fechadas, mas as contas têm sido pagas, Pai, para que teu nome não seja envergonhado, Senhor. E o meu pedido, Pai, é que a tua prosperidade bíblica seja derramada sobre cada membro desta igreja, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça multiplicar esses recursos. Esse é o nosso pedido e nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Alguns pequenos avisos nesse momento. Eu quero desde já agradecer aos irmãos pelas felicitações que eu recebi pelo WhatsApp do grupo da igreja, pela consagração que aconteceu hoje como um pastor missionário aqui na igreja. E como eu tinha dito aos irmãos, no dia 6 de outubro de 2019, primeiro dia que eu cheguei aqui na igreja, para assumir essa missão que me foi dada por Deus e pelo meu pastor, eu disse aos irmãos que poderiam me chamar de irmão, de missionário, de pastor, não teria problema. Mas eu disse naquele momento que o título de pastor ainda não me caberia, porque de fato não era. Mas hoje, diante da consagração lá, que foi feita lá na nossa igreja do Gaza, os irmãos que se sintam à vontade, não tem problema nenhum, agora pode. Como a nossa irmã Patrícia, conversando lá fora na chegada, ela falou, agora pode, né, pastor? Diga, agora pode. Louvado seja Deus por isso. Mas isso só faz aumentar, irmãos, a responsabilidade, porque pastorear as ovelhas de Deus é uma missão por demais importante. E eu tenho pedido a Deus força, sabedoria, mansidão, e eu conto com as orações dos irmãos. E o que é que muda com isso, meus irmãos, a partir de hoje? Nada. Continuamos do mesmo jeito, pregando a palavra de Deus, aconselhando os irmãos, algumas vezes exortando com base na palavra, quando for necessário, mas sempre com amor. Sempre com amor. E que Deus permita que nós possamos passar o tempo que Ele quiser. A única coisa que eu peço aos irmãos é que sejam fiéis a Deus. Que sejam fiéis a Deus. E que não permitam que motivos alheios à vontade de Deus evitem, dificultem que vocês venham à casa do Senhor. Sejamos comprometidos. Sejamos, como nós falamos quinta-feira, uma igreja modelo aqui no bairro do Valentina. Não porque nós temos o melhor ar-condicionado, não porque nós temos o melhor louvor do Valentina de Figueiredo, não porque nós tenhamos a melhor gravação e em nome de Jesus vai melhorar, mas que nós sejamos uma igreja modelo por sermos comprometidos com a palavra de Deus, por sermos uma igreja formada por pessoas convertidas, pessoas que receberam o dom da fé, pessoas que servem a Deus e ao próximo com amor, e uma igreja modelo, porque tem a firme esperança que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles pelos quais Ele morreu naquela cruz do Calvário, ou seja, vocês e eu. Então, irmãos, só aumenta a nossa responsabilidade, mas por outro lado, que sejamos uma igreja modelo no bairro do Valentina de Figueiredo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradeço a todos os irmãos e continuaremos, enquanto o Senhor permitir, que vida nós tenhamos, que saúde nós tenhamos, e enquanto a palavra estiver sendo pregada com fidelidade, irmãos, eu tenho a certeza de que Deus vai trazer mais e mais pessoas para essa igreja. E em nome de Jesus, um dia esse espaço vai ficar pequeno. E eu sei que Deus vai abrir portas para que nós possamos ir para um lugar maior, para que mais vidas sejam alcançadas.
pelo poder transformador da palavra. Peço também aos irmãos que continuem trazendo alimentos. Podemos abençoar uma família no mês passado. E que bom, meus irmãos, que essa igreja tem se mostrado muito generosa. Então, quando você for fazer suas compras, já que nós estamos no começo do mês, lembre-se de colocar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. A nossa irmã Regina, ela sempre coloca, né, Elisângela? Lá no grupo da igreja, ela coloca a relação dos alimentos. Então, seja generoso, seja generosa. Quando você for fazer suas compras, lembre-se de que se tem sobrando na sua casa, louvado seja Deus. Mas, muito provavelmente, tem pessoas que não têm alimentos em nossa cidade. Aqui no nosso bairro, não precisa ir longe não. Aqui no nosso bairro. Então, sim, meus irmãos, nós podemos e devemos abençoar outras pessoas. Acredito que... Tem mais algum aviso, Elisângela? Nosso irmão Alberto vai tirar uns dias de descanso. Nossa irmã Lena tomou a segunda dose da vacina. A primeira dose. Tivemos ontem o aniversário da nossa irmã Rejane. Domingo passado, o aniversário do nosso irmão Rosinaldo. E quem é mais desse mês de maio, meus irmãos? Tem alguém desse mês de maio? Mês 5. Que faz aniversário. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem não? Tem ninguém? Tem todas as mães. Tem o Dia das Mães domingo. Mas aqui para domingo tem um tempinho. Dito isto, meus irmãos, se não tem mais avisos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Do verso 21 até o finalzinho. Marcos capítulo 5, do verso 21 até o final. Aí quando você encontrar, fique de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E a Elisângela vai fazer a leitura. É Deus? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram ali alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro,
e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. E que fale, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, uma primeira pergunta nessa noite. Diante das dificuldades, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua reação diante das dificuldades que têm se levantado nesses últimos dias? Ou mais especificamente, desde março do ano passado? Dificuldades têm se levantado muitas. Mas como é que você e eu temos reagido a essas situações? É isso que nós trabalharemos essa noite, nesse texto que foi lido. Porque, meus irmãos, isso vai fazer toda a diferença em nossa vida. A forma como nós olhamos os problemas e a forma de como nós trabalhamos, como é que nós reagimos quando esses problemas aparecem em nossas vidas. E Jairo vai nos dar alguns ensinamentos nessa noite. Ou melhor, Jairo vai apresentar algumas situações e o Senhor Jesus vai dizer como é que nós devemos proceder quando esses problemas aparecem. Lembrando, meus queridos irmãos, que antes que essa situação acontecesse, o Senhor Jesus, em um determinado momento, estava dormindo em um barco com seus discípulos, atravessando o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, são a mesma coisa, e eles estavam indo em direção a Gadara. E é interessante porque quando Jesus estava dormindo naquele barco, uma grande tempestade se abateu sobre aquele lugar. E vai nos dizer no capítulo 4 de Marcos, o capítulo anterior, que Jesus, dormindo no barco com a cabeça sobre o travesseiro, e aquelas grandes ondas, Bia, solapando aquele barco, a ponto de aquele barco estar quase afundando. Aqueles homens, os discípulos do Mestre, era como se eles colocassem, Marinho, um balde de água para fora e se o lago, o mar, colocasse um tonel de água para dentro, Vitor. E aquele barco balançando de um lado para o outro, e aqueles homens sendo jogados de um lado a outro. E quando eles olhavam para o Mestre, Jesus estava dormindo. Então aqueles homens disseram: Mestre, não te importas que morramos? E a pergunta que Jesus fez para eles foi fantástica, meus irmãos. O Senhor Jesus olhou para eles, irmã Dorinha, irmã Aparecida, e disse: homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Jesus se levantou e ele ordenou, e pelo poder da sua palavra as ondas se aquietaram, o vento cessou e fez-se grande bonança. E aqueles homens perguntaram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegando à região de Gadara, a cidade de Gadara, na região de Decápolis, então assim que o Senhor Jesus pôs os seus pés em terra firme,
veio um endemoniado, e naquele exato momento ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: viestes nos atormentar? Percebam, meus irmãos, até os demônios temem e tremem diante de Deus. E se até os demônios temem e tremem, por que nós, servos de Jesus, muitas vezes não queremos nos curvar diante da autoridade de Jesus em nossas vidas? Se até os demônios fazem isso, por que nós muitas vezes achamos que temos o pescoço duro, o nariz empinado, um orgulho danado, a ponto de acharmos que a nossa vaidade é maior do que a nossa submissão a Deus? E aqueles demônios disseram, Jesus perguntou para aquele homem: como é o seu nome? E aqueles demônios disseram: legião, porque eram mais de 6.000 demônios que estavam dentro daquele homem. Mas pelo poder da palavra de Jesus, aqueles demônios aquela legião de demônios foi embora. Eles entraram naqueles porcos, e porque aquelas pessoas que conduziam os porcos contaram ao restante da cidade, eles pediram que Jesus se retirasse daquela cidade. Então, quando Jesus entra no barco, e quando ele volta a Cafarnaum, naquele exato momento que ele desce do barco, eis que surge agora o nosso personagem, Jairo. E meus irmãos, Jairo fez a mesma coisa que aquele homem possesso fez. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Mas aqui vale uma observação. Quem era Jairo, meus irmãos? Jairo, como disse o texto, ele era o chefe ou o principal da sinagoga. Esse homem era um judeu. E ele tinha um papel muito importante naquela sinagoga. E nós sabemos muito bem que a sinagoga é como se fosse a igreja dos judeus, aonde eles estudavam a palavra, aonde eles liam a palavra. E aquele homem, sendo o chefe, o principal da sinagoga, lembrando que a sinagoga ela era dirigida por um grupo de anciãos, e certamente esse homem era um homem sábio. Mas há um detalhe aqui, Patrícia, que chama a nossa atenção, porque um judeu jamais se curvaria diante de um homem se ele não tivesse a convicção de que este homem era o próprio Deus. Um judeu, ele só curvava o seu joelho, ele só se dobrava diante do Deus único. E quando um judeu, e mais especificamente o chefe da sinagoga, ele se curva aos pés de Jesus, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus como sendo o próprio Deus. E o pedido que Jairo fez a Jesus foi um pedido dramático, porque Jairo disse: mestre, a minha única filha, a minha menina, ela só tem 12 anos, Senhor, e ela está muito doente. Mas eu sei que se o Senhor for comigo, e se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela ficará curada. Meus irmãos, este homem tinha certeza que se Jesus fosse à sua casa, e se Jesus impusesse as suas mãos sobre a sua menininha, ela ficaria curada da sua doença. E olhe que ela estava à beira da morte, era uma doença gravíssima. E quando ele chama Jesus, ele está dizendo: eu sei que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade para curar os enfermos. Lembrando, meus irmãos, que Jesus já havia acalmado uma tempestade, Jesus já havia expulsado demônios de um homem. E agora surge este personagem, Jairo, e ele faz um pedido a Jesus, para que Jesus fosse à sua casa, para que Jesus curasse a sua filhinha, a sua filha amada, a sua única filha.
E diz o texto, meus irmãos, que Jesus vai. Mas acontece, meus irmãos, que neste exato momento entra uma segunda personagem nessa história. E olhe que esta mulher que surge na história agora, nem nome ela tem, meus irmãos. O texto vai dizer pura e simplesmente que ela era uma mulher que sofria, que padecia há 12 anos com um fluxo de sangue. Ou seja, uma hemorragia constante que esta mulher sofria há 12 anos seguidos. Eu não sei se vocês conseguiram relacionar, mas a mesma idade da menina, da filha de Jairo, era o tempo que essa mulher tinha padecendo de uma hemorragia permanente. Os 12 anos de alegria que Jairo passou com a sua menina, com a sua filhinha, foram em contraponto, foram 12 anos de puro sofrimento dessa mulher. E a primeira lição, meus irmãos, que nós percebemos e nós aprenderemos nessa noite a respeito da vida de Jairo, é que Jairo, ele tem urgência. Mas acontece, meus irmãos, que o tempo de Deus é diferente do nosso. Se por um lado Jairo olhava só pelo lado, pelo ponto de vista prático, mas ele não sabia que ele estava diante daquele que é o Criador do tempo. Porque Jesus, ele é antes do tempo, ele é antes de todas as coisas. E o tempo de Deus, o tempo de Cristo, não é o nosso tempo. Acontece que muitas vezes nós só aprendemos isso na prática, é no dia a dia. Mas acontece que Jairo tinha urgência, porque a sua filha estava padecendo em casa, estava à beira da morte. Mas acontece que aquela mulher surge no meio do caminho. E vai dizer o texto, meus irmãos, que havia uma grande multidão apertando Jesus. E aí surge esta mulher. Mas o problema é que esta mulher não deveria estar lá. Pelo simples motivo de que uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada pela lei de Moisés uma mulher impura. Quer ver uma brincadeirinha aqui? Aonde ela se deitasse, irmã Aparecida, ninguém poderia se deitar porque era um lugar impuro. Na cadeira que ela se sentasse, irmã Dourinha, ninguém sentaria porque era um lugar impuro. Os talheres que ela pegasse para comer, Pia, ninguém comeria porque era um talher impuro. A roupa que ela usasse, Lena, ninguém mais usava porque era uma roupa impura. O local que ela estava, ninguém mais ficava, porque se transformava num lugar impuro. E se você ainda acha pouco, sequer a sinagoga esta mulher poderia ir aos cultos. Porque uma mulher com fluxo de sangue deveria fazer a mesma coisa que um leproso fazia quando andava nas ruas. Ela teria que gritar assim como o gritoso gritava: impura, impura, impura. Essa mulher sofria de uma certa exclusão social. Não porque ela fosse chata, não porque ela fosse feia, não porque ela fosse pobre, mas porque ela era considerada uma mulher impura, e ninguém queria ficar impuro tocando naquela mulher. Do ponto de vista da saúde dela, meus irmãos, quem é aqui da área de saúde? Irmã Lena, Patrícia, Elisângela, que já trabalhando com materiais médicos, já está acostumada. Irmã Lusa, que é cuidadora de idosos, ela sabe que uma mulher com fluxo de sangue, uma hemorragia constante, há 12 anos, essa mulher deveria ser anêmica. Essa mulher deveria sofrer de uma fraqueza física. Eu acho que a pele dessa mulher deveria ser uma pele ressecada. Os cabelos, e as mulheres têm um cuidado grande com o cabelo, deveria ser um cabelo assim meio... Como é que chama um cabelo de mulher quando fica feio?
ressecado. O que mais? O que mais? Opaco. Opaco, é. O que mais, gente? Um bagaço. Pronto, resumiu. O cabelo dessa mulher dava só o bagaço. E pisado em cima ainda. Pensem numa situação complicada. Quem queria chegar perto de uma mulher como essa? Ninguém. Essa mulher não tinha mais alegria. Essa mulher não tinha saúde. Essa mulher não tinha convivência social. Além de tudo, essa mulher não tinha mais dinheiro vindo. Porque diz o texto que ela tinha gastado tudo o que tinha com médicos. Mas nenhum deles resolveu o problema dela. Porque era uma doença que não tinha cura naquela época. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela decidiu, ela tomou uma atitude, e crendo na autoridade, no poder de Jesus, ela topou a empreitada de enfrentar aquela multidão, mesmo correndo o risco de ser apedrejada até a morte, porque ela era uma pessoa impura. Ela poderia contaminar aquelas pessoas às quais ela tocasse, mas ainda assim ela colocou no seu coração, na sua mente, ela disse: se eu apenas tocar na roupa de Jesus, eu serei curada. Pergunto, meus irmãos, você duvida que se você crer no Senhor, se você pedir em nome de Jesus, Ele pode resolver os seus dilemas, os seus problemas? Se você ainda duvida nessa noite, siga o exemplo desta mulher. Ela creu com todas as suas forças, ela creu com todo o seu coração, e o que ela fez, talvez contra todos os pensamentos, contra todas as ideias, contra todos os argumentos, ela disse: eu vou tocar na roupa do mestre, porque se eu tocá-lo, eu sei que eu ficarei curada. E meus irmãos, ela foi e ela entrou no meio daquelas pessoas, e diz o texto que ela tocou na roupa de Jesus, e o versículo 29 vai dizer que naquele mesmo instante ela ficou curada. Diz o texto que naquele exato momento ela percebeu que estava curada. E eu fico imaginando, meus irmãos, minhas irmãs, a cor voltando à pele daquela mulher. Eu fico imaginando a sua força, irmã Aparecida, voltando ao corpo daquela mulher. Eu fico imaginando, Patrícia, a alegria desta mulher, o sorriso que ela deve ter aberto, porque naquela época não tinha pandemia, podia andar sem máscaras. Eu fico imaginando, meus irmãos, a força, o cabelo daquela mulher melhorando. Olha só, deixando de ser o bagaço, fica naquela casca bem verdinha, brilhosa da laranja. Olha que coisa boa. A força, a vitalidade, o vigor, o ânimo, a alegria voltando àquela mulher. Mas por outro lado, eu fico pensando, meus irmãos, em Jairo. Vocês esqueceram de Jairo? Jairo está aflito, meus irmãos, porque Jesus parou, e toda aquela multidão parou junto com ele. E eu fico imaginando o Jairo: meu Deus, minha menina está morrendo, e Jesus para. E você sabe que doença não espera, e Jesus parou. E aí Jesus faz uma pergunta, meus irmãos, que é no mínimo intrigante. Jesus pergunta a Alberto: quem me tocou? Imagina, quem já foi aqui assistir a uma partida de futebol com o estádio lotado, arquibancada? Imagina, Bia, o estádio do Maracanã com 80 mil pessoas, todo mundo se empurrando para entrar naquele estádio, e de repente alguém chega: mas quem tocou em mim aqui? É impossível saber. Não para Jesus, porque ele sabia quem tinha tocado nele, mas ele queria saber, porque ele disse: alguém me tocou, e eu sei que de mim saiu o poder. E os discípulos de Jesus ficavam, e isso chamou minha atenção preparando essa mensagem,
Porque os discípulos de Jesus olharam para ele e disseram: mas mestre, com esse monte de gente aqui, o Senhor ainda quer saber quem foi que tocou no Senhor? Mas Jesus estava parado, Dindo. Jesus disse: eu sei que alguém me tocou e eu quero saber quem foi. E ele olhava para uma pessoa e olhava para outra. E aquela mulher, percebendo que não poderia escapar dali sem ser percebida, ela fez, meus irmãos, o que qualquer um de nós faria naquele momento. Ela se curvou aos pés de Jesus. E aí ela foi contar, e eu fico imaginando, Jairo agoniado, Jairo aflito, porque a sua filha estava à beira da morte. E aquela mulher foi contar aquela história de 12 anos atrás, até aquele momento. Se aquela mulher, ela for mais ou menos assim, como as mulheres gostam de fazer, contar os seus mínimos detalhes, Marinho. Contar, não, Elisângela não, Elisângela é diferente nesse ponto. Mas se ela fosse contar, Davidson, tudo o que acontecera na sua vida nesses últimos 12 anos, imagine quanto tempo, meus irmãos, isso não ia durar. Imagina, Lusa, quanto tempo Jesus não ficaria escutando. E Jesus ficou. Jesus escutou tudo o que aquela mulher disse. E quando ela terminou de contar a Jesus tudo o que acontecera na sua vida, o Senhor Jesus disse: minha filha, olha o cuidado que Jesus teve com aquela mulher. Filha, a tua fé te curou. Glória a Deus. Vai em paz e fique livre do seu mal. Meus irmãos, Jesus, Ele é um Deus pessoal. Nós servimos a um Deus pessoal que nos conhece pelo nome. Além disso, Ele é um Deus tão bondoso que Ele nos trata como filhos. E Jesus disse: filha, e eu creio que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que Jesus está olhando para você, intercedendo ao Deus Pai. E todas as vezes em que nós levantamos os nossos clamores, e quando Deus ouve os nossos clamores, e quando o Senhor Jesus intercede por cada um de nós, e aí então eu creio pela palavra que Deus Pai vai dizer que seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Porque quem intercede por nós, meus irmãos, é aquele que morreu na cruz por nós. É aquele que se entregou por você e por mim, para que agora nós tenhamos um relacionamento íntimo, próximo com Deus, sem nos preocuparmos com os pecados, porque todos eles já foram perdoados naquela cruz do Calvário. Então Jesus disse: filha, vai em paz, a tua fé te curou. E é interessante que essa expressão, a tua fé te curou, pode ser entendida por a tua fé te salvou. Jesus curou não apenas o exterior, mas Jesus curou o interior daquela mulher. Glória a Deus, aleluia. Assim como eu creio, meu irmão, minha irmã, que nessa noite, se você se arrepender dos seus pecados e reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele perdoará não apenas os seus pecados, mas Ele curará o seu exterior, e Ele salvará também a sua alma do inferno. Creia nisso. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, de Jairo. Jairo está aflito, ansioso, desesperado. Senhor, a minha menina, é a minha menina. O que nós aprendemos, meus irmãos, com esta situação é que não adianta nós querermos urgência em nossas situações, Vitor, porque Deus não trabalha de acordo com o nosso tempo. Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. E cabe a você e a mim esperarmos o tempo do Senhor. Ele é Deus. Não adianta a nossa pressa, a nossa urgência. Deus é Deus. Deus sabe o tanto que eu planejei, meus irmãos, o ano passado.
Certamente já era para nós termos terminado o nosso CETEB. Mas aí veio março, abril, maio e uma parte de junho do ano passado. E nós ficamos de portas fechadas, porque nós ainda não tínhamos o recurso que hoje, louvado seja Deus, nós temos, de fazermos essas transmissões, para que as pessoas da nossa igreja que não podem vir, assim como a nossa irmã Adelaide, que ainda está com o pé engessado, eu acredito que terça-feira ela vai lá tirar o gesso e fazer um raio-x para ver se já está curado lá o osso dela. Espero que esteja, em nome de Jesus. Para que pessoas como ela, ou como a irmã Dorinha, que não estava vindo, ou como a nossa irmã Aparecida, que não estava podendo vir à igreja, acompanhassem as pregações de casa. E como eu disse a vocês quinta-feira, nós estamos trabalhando para melhorarmos as transmissões. Nós estamos trabalhando para que não apenas a imagem, mas o som também chegue melhor às casas daquelas pessoas que, por quaisquer motivos, não estão podendo vir à igreja, quer seja por medo, ou por problemas de saúde, ou por falta de uma condição para chegar à igreja. E nós estamos trabalhando para isso. Está aí o irmão Davidson, que passou ontem, à tarde quase toda, tendo aula de transmissão com o nosso diácono Paulo, lá na igreja do Geisel. Estamos trabalhando, meus irmãos, para que as coisas fluam de um jeito que o nome de Deus seja glorificado. Mas acontece, meus irmãos, que Jairo estava agoniado, desesperado. E eu sei que nós tínhamos projetos aqui na igreja. A gente queria fazer tanta coisa, mas aí veio a pandemia e a gente parou. Aí veio, o ano seguiu. Chegamos em outubro, trouxemos pregadores, pastores aqui para a igreja. Aí final do mês de outubro, aconteceu o que todo mundo sabe. Passei o mês de novembro em casa. Aí voltamos, finalzinho de novembro. Aí passamos final do ano. Chegamos agora ao mês atrasado. Paramos de novo, porque as autoridades do nosso estado resolveram fechar as igrejas. E aí reabrimos a igreja. Mas estamos aqui, meus irmãos, para a honra e glória de Cristo. Não paramos porque a obra não vai parar, em nome de Jesus. Porque Deus é que é o dono dessa obra. Mas acontece que dificuldades se levantaram. E a urgência que nós tínhamos teve que ser substituída pela soberania de Deus. Porque Deus faz do jeito que Ele quer, do jeito que lhe apraz. E só cabe a mim e a você sermos submissos à vontade de Deus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não já planejamos alguma coisa? Talvez alguns irmãos aqui estavam com um projeto pronto para iniciarem um negócio e de repente vem a pandemia e parou tudo. E a dificuldade de outros irmãos que trabalham em empresas, precisando trabalhar de casa, ou a dificuldade do pessoal da saúde, que passou a trabalhar quase que triplicado. Mas Deus é Deus, meus irmãos. E Ele faz o que Ele quer, e na hora que Ele quer. E não importa a sua e a minha urgência. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, na hora que Ele determinar. E não adianta você querer fazer o serviço de Deus, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide a glória dEle com ninguém. E não adianta querer fazer o serviço de Deus, porque Ele não vai permitir. Mas aí então há um segundo ensinamento nesse texto que nós devemos aprender, meus irmãos, nessa noite. É que se por um lado Jairo tinha uma certa urgência, mas por outro lado Jairo estava com um problema que deixava ele extremamente desesperado e com um pânico, um medo muito grande. Observe aí o que aqui diz os versos 35 e 36 deles. Falava ele ainda,
quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo estava morrendo de medo. E de tanto ele chamar Jesus, meus irmãos, e vamos, mestre, minha filha está morrendo. Imagina, Rosinaldo, o desespero daquele homem, daquele pai. Vocês, homens da igreja que são pais, Marinho, Rosinaldo, Guindo, Alberto, Davidson, vocês, homens que são pais, devem imaginar o desespero que Jairo estava passando. E ele chamava Jesus, mas aquela mulher tinha um problema que fez com que Jesus parasse naquele momento. E de tanto que o Senhor Jesus ficou ali parado, chegou um momento em que as pessoas da casa de Jairo disseram: olha, não incomodes mais o mestre não, porque a sua filha já morreu. Deixa ele seguir o caminho dele. Pergunta, meus irmãos, os irmãos que são pais, e as irmãs também, que são mães, como é que não deve ter sido a reação de Jairo quando ele recebeu essa notícia? Eu fico imaginando o desespero que deve ter tomado conta da vida de Jairo, a dor que Jairo estava sentindo na alma. Porque, meus irmãos, quando nós recebemos uma notícia de que uma pessoa muito querida morre, isso provoca uma dor na nossa alma, isso provoca um pânico, uma tristeza, isso provoca em nós uma situação tão difícil que muitos de nós não suportamos a dor. E deve ter sido isso que deve ter acontecido com a vida de Jairo. Uma dor gigantesca pela perda da sua única filha. Esses últimos dias eu sei, meus irmãos, que alguns de nós têm perdido pessoas muito queridas. Conversando com algumas pessoas que trabalham na área da saúde, e elas me contavam, meus irmãos, que a tristeza, o sofrimento de ver pessoas que procuram por um atendimento médico e não conseguem, e de repente chega-se a notícia de que aquela pessoa que procurou um atendimento médico e não conseguiu, simplesmente não resistiu à doença e veio a falecer. E aí vem aquele sentimento de impotência, e aí vem aquele sentimento de mãos amarradas, de não poder fazer nada para resolver aquela situação. É uma dor, é um sofrimento que só sabe efetivamente quem passa. Quem passa por tamanha dor. Mas o que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que o mandamento mais repetido na Bíblia é: não temas, e não temais, e não tenha medo, e não se desespere. E se os irmãos acham que é brincadeira isso, mais de 365 vezes na Bíblia Sagrada diz a expressão: não temas e não tenha medo. Pergunto: nós precisamos ter medo? Nós devemos ter medo? Nós podemos permitir que o medo tome conta da nossa alma, da nossa mente e do nosso coração? Não, meus irmãos. Não. Como eu falei antes de começar, na introdução dessa mensagem, aqueles homens que estavam dentro do barco com Jesus, quando veio aquela tempestade, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, porque o medo que eles tinham era de morrer, e não era por doença, não era por guerra, não era por luta, não era por fome, mas eles tinham medo de morrer afogados. O problema, meus irmãos, é que quem estava naquele barco era o autor, o criador de todas as coisas.
O medo que aqueles homens tinham não se justificava, porque quem estava dentro do barco é aquele que tem todo o poder e autoridade para controlar as forças da natureza. Porque aquele homem que estava dentro do barco é o homem que tem poder e autoridade para expulsar demônios. É o homem que tem poder e autoridade para curar enfermos. É o homem que tem poder e autoridade para ressuscitar mortos, para fazer com que cegos enxerguem, para fazer com que surdos ouçam. Não precisava ter aquele medo. E é por isso que quando Jesus se acordou e ele viu aquele pânico e aquela interrogação, aquele questionamento dos homens dizendo: mestre, não te importas que morramos? Jesus acordando naquele momento, porque, meus irmãos, não nos esqueçamos, Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E como homem, Vitor, Jesus estava cansado, por isso ele dormia no barco. Mas sendo também 100% Deus, bastou que ele desse uma ordem para que os ventos e o mar se acalmassem. Aqueles homens não deveriam ter medo, porque eles desconsideraram o que Jesus disse para eles. Se você der uma lida no capítulo 4 de Marcos, vocês vão perceber, Marinho, que Jesus disse: vamos para a outra margem do lago. E eu pergunto a vocês, se Jesus disse que aquele barco ia para a outra margem do lago, onde é que aquele barco ia chegar, meus irmãos? Na outra margem. Vocês acham que a palavra de Jesus ia ser frustrada? Não. Vocês acham que aquele barco ia afundar com Jesus dentro? Também não. Não era para ter medo, embora medo é uma coisa que muitas vezes nós não controlamos. Isso é normal, viu? Antes que você pense que é um super crente, uma super crente, medo faz parte da nossa vida. O que nós não podemos permitir, meus irmãos, é que este medo se transforme em um pânico que paralisa a nossa vida, que paralisa o nosso corpo, a ponto de precisar que alguém muitas vezes nos dê uma sacudida, Bia. Nós não podemos permitir que o medo se transforme em pânico, e isso faz com que a nossa vida fique travada. Se Jesus disse que aquele barco ia chegar na outra margem, era para lá que eles iam. Se Jesus estava no barco, aquele barco não afundaria, porque quem estava lá era o autor da vida, e a morte não venceria Jesus naquele mar. Se Jesus está no barco da sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, pode vir pandemia, pode vir desemprego, pode vir lutas no casamento, pode vir problemas com os filhos, pode vir problemas no trabalho, pode vir ansiedade, pode vir tristeza no coração. Mas se Jesus está no barco da sua vida, faça como Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Crê somente. Não permita que o medo trave a sua vida. Eu sei que muitas vezes os problemas da nossa vida têm feito com que a gente desanime. Eu sei disso, meus irmãos. Os irmãos conhecem a minha história. Sabem como é que eu fiquei cego. Sabem como é que eu perdi a função renal. Sabem como é que enfrentei hemodiálise, 2 transplantes, mas ainda assim a visão não voltou. Mas isso não impediu que Deus fizesse um trabalho na minha vida, que Deus me usasse, para que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra dele, para glorificar o nome dele. Não é para mim, não é para o pregador, nunca vai ser, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. E mais do que nunca a expressão não temas, e está aí, meus irmãos, um versículo que eu carrego para o resto da minha vida. Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mas acontece que muitas
muitas vezes a gente para de olhar para Deus e passa a olhar única e exclusivamente, Lusa, para os problemas. E aí vem o medo, o pânico, a tristeza, a ansiedade, o horror. Vem tudo isso. O que Cristo está dizendo para Jairo e diz para mim e para você nessa noite é que a gente não precisa deixar que o medo, Cícera, tome conta da nossa vida. Há uma passagem lá no livro de Romanos, capítulo 8, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode vir doença, pode vir tristeza, pode vir problema no casamento, pode vir problemas no trabalho, pode vir problemas com colegas, com amigos, podem vir problemas com os filhos, pode vir problema de toda sorte. Mas nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a gente saia daqui nessa noite, meus queridos irmãos, totalmente conscientes desta verdade, que nada vai nos separar do amor de Deus. E que da mesma forma como Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. Jesus não diria isso da boca para fora se ele não tivesse autoridade no que ele estava dizendo. Se ele disse que é para eu e você termos fé, que é para nós crermos, é porque ele sabe o melhor para você e para mim. Ele sabe as lutas que nós enfrentamos. E ninguém melhor do que o próprio Mestre, o próprio Jesus. Aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, aquele que sofreu naquela cruz do Calvário tudo o que nós deveríamos ter sofrido, para entender o que nós estamos passando nesse exato momento. Aquela dor que só você e Deus sabem. E Ele sabe, meus irmãos. Ele sabe. Mas o que Ele diz para mim e para você nessa noite é: não temas. Crê somente. Crê somente. Mais uma vez eu pergunto: como é que você tem encarado os problemas quando eles surgem em sua vida? Porque Jairo, no primeiro momento, meus irmãos, ele teve urgência. Mas acontece que Jesus, ele é soberano e ele faz tudo na hora que ele quer, meus irmãos. No segundo momento, Jairo entra num momento delicadíssimo da sua vida, porque ele recebe a notícia que eu sei que ninguém aqui quer receber. Olha, sua filha morreu. Olha, seu marido morreu. Sua esposa morreu. Seu pai faleceu. Sua mãe, infelizmente, não resistiu àquela doença que acometeu a vida dela. Ninguém quer ouvir isso. Elisângela sabe que quando eu completei, meus irmãos, 100 dias de transplante, 100 dias redondinhos, a minha avó, mãe da minha mãe, que me criou praticamente, naquele dia, naquele 100º dia de transplantes, a minha avó faleceu, lá em Campina Grande. Eu estava em João Pessoa, e minha avó faleceu lá em Campina Grande. Acontece que não me contaram de primeira, contaram primeiro para Elisângela, porque imagina, todo mundo sabia, os 3 anos de sufoco que eu passei, né, uma diálise, morre, não morre, e aí com 100 dias de transplante, irmã Dorinha, aí minha avó faleceu. Acontece que a Elisângela já chegou perto de mim chorando. Pronto, foi minha avó, né? E ela nem conseguia falar direito. Acontece, Rosinaldo, que a gente que é homem, e os homens aqui sabem do que eu estou dizendo, Rosinaldo, Marinho, Alberto, Vitor, vai aprendendo, Davidson, Dindo, os homens aqui sabem que quando a gente escuta uma notícia dessa, a gente faz o possível para passar uma impressão, uma imagem
de que nós somos mais fortes do que nós somos. É ou não é, meus irmãos? Mas acontece que chega um momento que aquela armadura de um homem forte, rústico, ela cai. E quando aquela armadura caiu, Marinho, caiu a armadura e caiu um rio de lágrimas ali também. Porque eu caí no choro. E era eu chorando de um lado e a Elisângela do outro, porque eu não pude ir para o velório da minha avó. Porque eu estava num momento crítico do transplante. 100 dias só era um risco muito alto eu ter contato com pessoas e perder os 2 transplantes. E ela teve que ser sepultada sem que eu pudesse comparecer àquele velório. Mas passou, meus irmãos. Assim como tantos outros problemas, mais recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, meu pai faleceu também. E a gente vai incorporando essas dores, esses sofrimentos, sabendo, meus irmãos, que aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos traz o ânimo de volta, que é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, Ele faz isso na sua e na minha vida. Naqueles dias mais difíceis que você estiver enfrentando, peça que o Espírito Santo lhe dê o conforto que só Ele sabe que você precisa. Peça, irmã Aparecida, ao Espírito Santo de Deus que habita em você, que lhe dê o consolo, que lhe dê a orientação, para naqueles dias de dores na coluna, que o Senhor venha trazer refrigério para a sua vida, venha trazer alívio para as dores do corpo. Mas acima de tudo, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que venha trazer consolo e conforto para a nossa alma. Porque eu sei que muitos andam atribulados demais. Eu sei que muitos andam desesperançosos demais. Eu sei que muitos andam aflitos demais. E só o Espírito Santo de Deus pode trazer esse consolo e esse conforto para a sua e para a minha vida. Mas em último lugar, meus irmãos, uma terceira situação que aconteceu com Jairo é que Jairo fez um pedido. E quem lembra o pedido que Jairo fez a Jesus? Para que ele curasse a sua filha, a sua menininha. Mas acontece, meus irmãos, que Deus é tão misericordioso que a medida de Deus é infinitamente maior do que aquilo que nós sequer imaginamos. Porque se Jairo pediu cura para sua filha, Jesus veio com a ressurreição da filha de Jairo. Quando nós discorremos no restante deste capítulo aí, do capítulo 5, nós vamos ver que as pessoas disseram para Jairo: olha, não incomoda mais o mestre não. Mas Jesus disse: Jairo, não tenha medo não, meu filho, crê somente. E Jesus disse: vamos à sua casa. E de fato, Jesus disse: mas ninguém vai comigo, exceto Pedro, João e Tiago. É quase aquela música, né? Pedro, João e Tiago no barquinho. E os pais daquela menina. E é interessante, Cícero, que quando Jesus chegou na casa de Jairo, havia uma multidão na frente da casa dele. Muitas mulheres chorando naquela casa. E é interessante que naquela época havia o papel das carpideiras. As carpideiras, minhas irmãs e meus irmãos, eram aquelas mulheres que eram pagas para ficarem chorando nos velórios. Talvez para preparar aquele ambiente ali, para que as pessoas chorassem pela morte daquele ente querido. Mas acontece que quando Jesus chega naquele lugar, ele diz para aquelas pessoas que estão chorando: olha, fiquem tristes não, porque a menina, ela não está morta, mas ela dorme. E a incredulidade daquelas pessoas foi tão grande, que aquelas pessoas começaram a zombar de Jesus. Elas começaram a dizer que Jesus não sabia o que estava se passando,
Porque de fato aquela menina não estava dormindo, ela estava era morta. Eles zombaram de Jesus, eles zombaram do Mestre. Talvez por isso Jesus tenha dito: vai todo mundo embora daqui. Entra somente eu, meus discípulos e os pais da menina. E o que me marcou muito nesse texto, meus irmãos, é que quando Jesus entrou no quarto daquela menininha, ele tomou aquela menina pela mão. E sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Mais uma vez, que Jesus se importa com o nosso sofrimento. Sabe aquele sofrimento que você não conta a ninguém, mas que isso tem corroído o seu coração e a sua mente? Jesus sabe. E ele tomou aquela menina pela mão e ele disse: Talitá, cumi. Em outras palavras, menina, levanta. Eu fico imaginando aqui as mães de meninas, Patrícia, Lena, deixa eu ver quem mais, Lusa, irmã Dorinha. Como é que vocês acordavam as meninas quando eram mais novas? Quando era para acordar a Bia, era fácil? Quando é para acordar ela? Sim, quando ela tinha 12 anos. Quando ela tinha 12 anos, ela acordava sozinha. O problema é agora. Olha aí, tá vendo? E Carol, Lusa? Sempre acordou cedo. Com seus 12 anos? Sempre acordou cedo. Era só tocar nela, sempre assim. Ela não Nem- levanta de melhor. Olha aí. Desde Glenda? pequenininha ela saía com a gente. Eu me acordava cedo também. Com 12 anos. Dava trabalho, não? Não. Olha aí. Irmã Dorinha, suas duas filhas davam trabalho para se acordar quando tinha 12 anos? Aquela preguicinha normal, né? Do finalzinho, do começo da manhã. Dindo, que é pai de duas filhas, dava trabalho, Dindo? Não gostava de manhã. Tá vendo? Eu conheço uma pessoa, eu não vou dizer o nome dela, não vou dizer, mas o pai dela puxava pelo dedo do pé. Acorda. Começou a rir, ela se entregou. Ela se entregou. O pai puxava logo o lençol e puxava o dedo para dar aquele estralo. Aí não tinha como não acordar, não. Acordava. Principalmente, Deilson, dava trabalho? Não. Dava também não, né? Graças a Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos ensina que ele sabe das nossas dificuldades, mas ele é um Deus que se importa com o nosso sofrimento. E quando ele disse, Alberto, para aquela menina aí, Marinho, dava trabalho? Não. Dava não, também não, né? Quando tinha 12 anos? Não. Dava não, né? Ele começou a trabalhar logo cedo. Mas sua filha dava trabalho, Marinho? Para acordar? Não. Dava também não, né? Coisado. Só teve uma aqui que tinha dificuldade de acordar, tá vendo? É assim mesmo. Tem outra. Também? Tem toma. Eita. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? É que este Deus que se importa com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas, com as nossas dores, Ele naqueles momentos mais difíceis, Ele nos toma pela mão. Não é que Deus vai evitar que nós tenhamos problemas, mas é que no meio destes problemas, no meio dessas tempestades, este mesmo Jesus que está no barco da nossa vida, Ele nos toma pela mão, Cícera, e Ele nos conduz em segurança até a outra margem do lago, assim como Ele fez com os discípulos. Ele faz com a sua e com a minha vida, ainda que muitas vezes nós não percebamos. Mas Cristo tem nos carregado pela mão, com a destra poderosa dele, e Ele tem nos sustentado.
que a nossa visão é limitada e a gente não vê o que Deus está fazendo, os livramentos que Deus dá em nossa vida. Quando o Vitor sai para trabalhar todos os dias, vai lá saber quantas vezes Deus não já deu livramentos para que este jovem volte para casa em paz, para que ele chegue perto de irmã Dorínica, vó, fome. A gente não sabe os livramentos que Deus dá, o cuidado que Deus tem com a nossa vida. Mas se nós fôssemos um pouquinho mais atenciosos, a gente ia perceber tudo isso que Deus tem feito. E além disso, Jesus disse para aquelas pessoas: olha, não espalhem isso que aconteceu. Agora, uma situação dessa é impossível de esconder, meus irmãos. E para completar, ele disse: olha, e para vocês terem a certeza de que esta menina ressuscitou, faça uma comidinha para ela, porque ela deve estar com fome. Porque criança de 12 anos come um bocadinho, né? Essa pandemia eu soube de famílias que a feira de mês vai se embora em uma semana, quando as crianças ficam em casa. Eu não vou nem dizer mais nada. Ele, Carol, você comprou mais. De cacho de banana a saco de manga, só Jesus, só Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nos encaminhando para o final dessa mensagem. Talvez vocês tenham se perguntado agora: mas por que Jesus permitiu que esta menina morresse? Porque seria muito mais simples para Jesus simplesmente curar aquela menina. Mas acontece, meus irmãos, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, Jesus quer que aquilo que não presta em nós morra. É isso mesmo. Jesus quer que aquilo que não é bom em nossas vidas morra, para que aquele velho homem, para que aquela velha mulher morra e renasça uma nova criatura, justificada por Cristo, tendo os seus pecados perdoados. Mas muitas vezes é necessário que aquelas coisas ruins em nós morram. Olhando para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós olhamos o exemplo de Davi. Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus disse a Davi que ainda que a ideia dele fosse muito boa, não seria Davi que construiria o templo, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Eis que surge então o seu filho. Qual é o nome do filho de Davi? Salomão. E quem construiu o templo? Salomão. E diz a Bíblia que ele não apenas construiu o templo, mas foi o rei mais sábio da sua época. Mas foi necessário que Davi morresse, para que Salomão assumisse o trono e fosse considerado o homem mais sábio da sua época. Da mesma forma, meus queridos irmãos, que foi necessário que Abraão morresse, para que Isaac tomasse, se orientasse na vida, para que fosse um dos grandes patriarcas da Bíblia. Porque enquanto Abraão estava vivo, Isaac estava quietinho na dele. Se vocês lembram, Isaac com 40 anos estava solteiro, morando dentro de casa. Olha só que coisa. E se Abraão não tivesse ido mandar buscar uma mulher para Isaac, arriscava ele ter morrido solteiro. Pai rico. Olha, Vitor, o pai rico. Isaac não tinha conta para pagar, não tinha preocupação com nada. Mas foi necessário que Abraão morresse, para que Isaac se transformasse no grande líder que ele foi, cavando o poço e o povo entupindo, e ele cavava poço e os inimigos entupiam. Mas assim ele prosperou, Deus fez ele prosperar, e ele se transformou num dos grandes patriarcas da Bíblia. E como não falar, meus irmãos, de Josué? Se Moisés não tivesse morrido, Josué jamais seria o grande libertador de Israel.
o grande conquistador da terra prometida que fora. Se vocês lembram, lá no capítulo 1 de Josué, lá no versículo 9, Deus vai chegar para Josué e vai dizer: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, e não temas, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Se Moisés não tivesse... E olha que Josué estava tremendo de medo, viu? Conquistar a terra prometida, liderando uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, um povo. Não era papel para qualquer um. Mas se Moisés não tivesse morrido, Josué jamais seria o grande conquistador que fora. Mas sempre Deus à frente e dizendo: meu filho, fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, eu estarei com você por onde quer que você andar. Medo, meus irmãos. Por quê? Porque quando você tem medo da situação, você está desconsiderando as palavras de Jesus. Não foi mesmo Jesus que disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, pelos séculos dos séculos? E por que a gente esquece disso tão fácil? Por que a gente esquece das promessas de Jesus tão facilmente? No primeiro probleminha, a gente pensa logo: ah, meu Deus, se acaba tudo. E a gente esquece que nada foge do controle de Deus. Ele é soberano e as coisas só acontecem com a sua permissão. O problema é que muitas vezes nós olhamos para os problemas e esquecemos de olhar para aquele que tem todo o poder e autoridade para resolver qualquer problema em nossas vidas. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Se nós pudéssemos nessa noite resumir esta mensagem em três comandos para o nosso coração e para a nossa mente, seriam essas três. Olha, não tenha urgência nas coisas, não queira fazer o serviço de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Segundo, não permita que o medo tome conta da sua vida, a ponto de paralisar a sua vida. Siga o conselho de Jesus: não temas, creia somente. Talvez por isso Deus, através da inspiração do Espírito Santo, tenha colocado mais de 365 vezes a ordenança na Bíblia: não temas e não temais. E finalmente, meus irmãos, nós não nos esqueçamos nunca que aquilo que nós pedimos a Deus é muito pouco, obrigado, diante daquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a sua e para a minha vida. Enquanto o irmão passa os elementos, a equipe de louvor vai estar aqui louvando. Eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua vida. Se você entende que não está no momento agora de você ceiar, quaisquer que sejam os motivos, meu conselho: arrependa-se em nome de Jesus e pare de fazer aquilo de errado, aquilo que desagrada a Deus. De ti
lembre-se das palavras de Jesus. Quando daquele momento de profundo desespero e medo de Jairo, quando Jesus Cristo disse a ele, e certamente isso pode ser tomado para a sua e para a minha vida nessa noite: não temas, crê somente, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Comamos todos. E ao tomar desse suco, que nós também nos lembremos que aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Jairo queria só a cura da sua filha, mas Jesus deu a ressurreição daquela menina. Meus irmãos, eu pedi apenas transplante a Deus, e Deus fez muito mais em minha vida. Certamente há pessoas aqui que pediram uma coisinha muito pequena a Deus, mas Deus fez uma obra muito maior na sua vida. E não se esqueça que se tem alguma coisa que precisa morrer na sua vida, Deus vai fazer isso para que renasça, para que ressurja em sua vida algo que seja infinitamente melhor e que venha a glorificar o nome de Deus. Bebamos todos. Você pode dizer palavras de louvor a seu Deus. Você pode dizer palavras de adoração ao seu Deus enquanto as irmãs vão louvar. Você pode agradecer ao seu Deus nesse momento por tudo que Deus já fez em sua vida e por tudo que Deus ainda vai fazer em sua vida. Se você está preocupado, meu irmão, minha irmã, deposite a sua confiança em Deus, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Se você está com medo, Jesus está dizendo para você agora: não temas, crê somente. Se você está precisando de algo na sua vida, entenda que Deus sabe o que você precisa, e no momento certo Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus.